Olá, vamos fazer a nossa prece para darmos início à leitura do Evangelho. Então vamos rogar a Jesus que nos abençoe nesse instante, permita que os bons espíritos estejam ao nosso lado, para que possamos desempenhar os nossos papéis, os mais variados, no ambiente em que nos encontrarmos, da melhor forma possível, fazendo aquela prece que Jesus nos ensinou. Daremos início ao trabalho que iremos realizar de interpretação dos ensinamentos de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Bom, nós temos aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, um item muito interessante, que é instrução dos espíritos à vingança. O item 9 que diz assim: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que nada podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer voltar o coração de um homem, quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a esse preceito do Cristo: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semelhantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que o procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. O covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto,
portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos, todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o tema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder aos impulsos da vingança, mas pelo contrário ao do perdão. Portanto, nós temos aí a mensagem muito interessante de Charles Oliver, de 1862, combatendo de forma substancial o sentimento de vingança. Na verdade, será que o ser humano da atualidade, no estágio de evolução em que nos encontramos, ele ainda é muito vingativo? Nós podemos observar no ambiente de interação social, na sociedade inteira, onde quer que nos encontremos, de que nós somos ainda vingativos, que o sentimento de vingança é um sentimento que vem gradualmente sendo reduzido no ambiente da sociedade humana. O Evangelho de Jesus já exerce uma influência muito grande no ambiente em que se cultua, portanto, se estuda os ensinamentos do Cristo. Portanto, todos nós trazemos de épocas passadas, vividas através das reencarnações, o sentimento de vingança que se exprime, às vezes muito sutilmente, no âmbito do relacionamento. Quando os seres humanos, no âmbito de interação social, estão defendendo interesses de grupos, interesses de classes, interesses individuais, os mais diversos interesses, nós observamos o sentimento sutil de vingança no ambiente das conversas que ocorrem entre as criaturas. Portanto, em dado momento, numa conversa em que se estabelecem, digamos, defesas de certos interesses, nós observamos que as respostas, em grande parte dos casos, se caracterizam por iniciativas que denotam o sentimento de vingança. Naturalmente, são resquícios do sentimento nas pessoas mais esclarecidas que tendem a desaparecer com o tempo. Então nós esperamos que o espírita, como é aquele que detém o maior número de informações relativo ao intercâmbio entre o mundo dos espíritos e o mundo físico, é aquele que detém as revelações essenciais trazidas por médiuns confiáveis, exatamente porque o espírito é aquele, no ambiente religioso da atualidade, o único que acredita na comunicabilidade dos espíritos via mediúnica. Portanto, não somente para o ambiente religioso, não somente para o ambiente social em que ele vive, mas para a sociedade inteira. Nós observamos que os espíritos nos têm transmitido em todos os recantos da terra onde há a casa espírita, eles têm nos transmitido informações as mais variadas, do interesse da própria ciência, do interesse religioso, do interesse social, do interesse filosófico, e, portanto, do interesse da comunicabilidade entre os seres humanos, da interação social que se processa em todos os setores em que se encontra o ser humano. E, portanto, de posse dessas informações, de posse do conhecimento dessas novidades espirituais, dessas revelações que têm vindo e complementam os ensinamentos espíritas, aí se reveste o espírito de uma grande missão na Terra, que é aquela de esclarecer o ser humano, as pessoas de um modo geral. E nós temos menos de 170 anos da vinda de Allan Kardec, da reencarnação do codificador da doutrina, que nos trouxe a Constituição doutrinária. E, portanto, o espírito é aquele que estuda, é aquele que trabalha, é aquele que produz, é aquele que faz a caridade, é aquele que consolida a sua personalidade dentro de uma conduta relativa aos ensinamentos do Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas. Daí porque na mensagem que nós acabamos de ler há uma referência muito intensa sobre o espírita. É inadmissível que o espírita seja um elemento vingativo. Ou melhor, é inadmissível que o espírita seja um elemento que não lute
contra o sentimento de vingança que ainda está, de alguma maneira, cristalizado em cada um de nós. Portanto, é dentro da casa espírita que nós iremos colocar em primeira mão, em prática, esses ensinamentos, para que depois, aos poucos, na medida em que se avolumam os ensinamentos que atingem a mente daqueles que ainda são refratários aos ensinamentos espíritas, quando então o tempo for passando e a casa espírita receber o apoio indispensável que se prepara no mundo dos espíritos para que ela se fortaleça em seus ensinamentos, como por exemplo o estudo da física teórica avança, e nós sabemos, através de revelações dos espíritos, que a física teórica é aquela que irá descobrir a existência do corpo espiritual, do mundo dos espíritos. Nós temos, por exemplo, a comunicação via instrumentos que se avolumam num ambiente diferente da casa espírita, nos processos normais de pesquisa de pessoas interessadas, onde no futuro nós teremos outros tipos de comunicabilidade dos espíritos, por exemplo, aí via instrumentos que complementam, portanto, as comunicações que recebemos hoje através de médiuns confiáveis. Portanto, nós estamos certos de que a espiritualidade, no planejamento das diretrizes que se estabelecem na esfera do Cristo para administrar a expansão do cristianismo em nossa pátria, está ciente de que o espírita, com o volume de informações que tem, ele poderá combater mais facilmente o sentimento de ódio, que é, portanto, a vertente do sentimento de vingança. Aquele que se vinga é aquele que alimenta sentimento de ódio. E sabemos, por outro lado, que as leis de Deus, todos nós, no ambiente da terra, sejamos espíritas ou não espíritas, estamos submetidos a todas elas, as leis justas, as leis de amor, as leis de Deus. E, portanto, na medida em que nós entendermos de que Deus se comunica com cada um de nós através das suas leis, à medida em que percebermos que a justiça de Deus se estabelece em todos os acontecimentos, por menores que sejam julgados, por menores que pareçam, nós iremos então ampliando a nossa competência de visão para com a divindade, porque Deus é construído por nós. Cada sociedade desenvolve a sua competência de enxergar Deus com seus atributos que nascem dos corações daqueles que lutam por colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Portanto, bem-aventurados aqueles que sejam estudiosos da doutrina dos Espíritos, bem-aventurados aqueles que entenderem desta forma, porque estarão recebendo instruções intuitivas constantemente dos mensageiros de Jesus, a fim de que todo o sentimento de ódio desapareça da terra. Hoje nós temos, às vezes, diante de nós, criaturas extremamente simples, com atitudes simplórias, com atitudes consideradas irrelevantes diante da sociedade, que se integra das mais diferentes maneiras. No entanto, temos que parar um pouco e refletir. Será que estamos diante de um espírito relativamente elevado em relação à nossa evolução? Será que esta criatura que tudo escuta, tudo entende, tudo compreende, que não revida absolutamente com qualquer tipo de acontecimento, que se mantém no silêncio da sua humildade e que aparentemente não gera processos relevantes no ambiente da nossa sociedade humana, são às vezes criaturas desprezíveis, segundo o nosso conceito. Desprezamos essas criaturas que são consideradas irrelevantes, extremamente simplórias, e às vezes essa criatura é um sábio espírito, é um espírito que através das reencarnações já estabeleceu conquistas extraordinárias e hoje desempenha funções extremamente simples, às vezes como uma mãe extremamente simples que conduz a sua família, os seus filhos, mas sabe Deus o teor da sua missão. E aí nós podemos concluir de que na Terra, aquilo que consideramos grandeza, aquilo que conceituamos como a grandeza dentro do ambiente da nossa sociedade mundana, nem sempre corresponde
ao conceito da grandeza espiritual. O próprio Cristo nos disse que aquele que se rebaixar seria exaltado, e aquele que se exalta seria humilhado. Então é uma condição natural da moralidade cristã que se eleva nos corações, que às vezes atingem situações semelhantes a estas, que se apresentam em corações simples, que são incapazes de odiar, que são incapazes de serem vingativas, de se vingarem nas mais diferentes circunstâncias. São capazes de perder, sejam perdas sentimentais, sejam perdas materiais, dando exemplo silencioso para todos nós, que são consideradas, portanto, por nós, e devem ser consideradas por nós como verdadeiras lições evangélicas. Portanto, estejamos atentos aos ensinamentos do Cristo, a fim de que o princípio da caridade, do amor ao próximo, do perdão incondicional, possa se unir, portanto, à nossa competência de não odiar as criaturas, de compreender todos aqueles que nos cercam, em todos os níveis, segundo o nosso julgamento em que se encontram, porque sabemos que a reencarnação é o veículo extraordinário que fará com que as pessoas se apresentem diante da sociedade da melhor maneira, para que ele possa, ele mesmo, processar a sua própria evolução. Então, todo o bem que fizermos, todo o perdão que destinarmos a quem quer que seja, todo o amor que destinarmos às criaturas, deve ser feito segundo os ensinamentos de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É aquele amor que não requisita retorno, nem mesmo da compreensão desse sentimento sublime. Nós estamos distantes disso, mas todos nós iremos conquistar esse extraordinário fator evangélico que atinge os nossos corações através dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. E, portanto, que Jesus nos abençoe sempre. Vamos então fazer as nossas vibrações, elevar o nosso pensamento a Deus, rogando ao nosso Pai, rogando a Jesus, o divino dispensador dos seus bens, que derrame sobre todos nós nesse instante, nesta grandiosa metrópole de São Paulo e em todo o Brasil, as forças espirituais que necessitamos para prosseguirmos na luta evangélica, e que todos os nossos irmãos, aqueles que tiveram certamente muitas oportunidades de se reencontrarem com os ensinamentos do Cristo e que voluntariamente decidiram adiar esse compromisso, que eles possam ter reiteradas oportunidades dadas por Deus, pelo Cristo, assim como a bondade infinita do nosso Mestre nos tem concedido reiteradas vezes estarmos nos encontrando, nos reencontrando com os seus ensinamentos. Que é desta forma, fazendo leituras, ouvindo palestras, lendo livros, buscando o conhecimento de uma forma ou de outra, que nós iremos, portanto, cristalizar dentro de nós o desejo de fazer o bem, a prática da caridade. Daí porque o próprio Kardec recebe as primeiras instruções: fora da caridade não há salvação. E que Deus nos abençoe a todos, para que entendamos esses grandes ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos e até a próxima.